Hoje o tema de abertura todo centrado nesse indiciamento anunciado pela Polícia Federal há pouco, com 37 envolvidos, integrantes das Forças Armadas e integrantes do governo anterior. Citamos aqui todos os nomes, entre eles o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô Zaidan, nós tivemos algumas declarações de alguns ministros do Supremo que pairavam sobre tudo o que aconteceu desde a última semana, desde o início desta semana, com o caso das explosões lá em Brasília e com a divulgação dessa operação desta semana, com a revelação de trechos resgatados de aparelhos eletrônicos do Mauro Cid. O ministro Barroso, que preside o Supremo Tribunal Federal, ele disse, a frase dele é a seguinte: se não punir quem perder na eleição, achará que pode fazer o mesmo. Gilmar Mendes, o ministro do Decano do Supremo Tribunal Federal, diz que vê crime consumado na tentativa de golpe e diz que anistia não faz nenhum sentido. O clima para a chegada desse processo lá no Supremo Tribunal Federal é de poucos lastros para a defesa ou para quem acredita numa não punição por esses crimes citados aqui, né? O Barroso faz aí uma declaração que é muito superficial. A necessidade de punição, ela é dita pela lei, né? Não se trata nem de uma decisão, devemos ou não devemos. A lei determina o que deve ser punido, e como deve ser punido, e qual o tamanho da pena. A questão é muito mais profunda. Não se trata apenas de alguém que perdeu a eleição e decidiu rebelar-se contra o resultado da eleição, como se a eleição tivesse sido o ponto de ignição, como se a eleição tivesse desencadeado todo esse processo. Isso não é verdade. Durante grande parte do mandato do Bolsonaro, houve manifestações nessa direção, não só da contestação do sistema eleitoral, do seu mecanismo de funcionamento, da sua confiabilidade, passando logo em seguida para a suspeição da isenção do Tribunal Superior Eleitoral e estendendo um pouco mais do próprio Supremo Tribunal Federal na política brasileira. Isso atravessou o mandato de Bolsonaro. No 7 de setembro de 21, já houve claros indícios de que esse mecanismo já havia sido acionado de contestação, mas a contestação não é o cerne, ela é apenas a desculpa, a contestação ao processo eleitoral. E os embates com o Supremo, eles não foram naturais, eles foram produzidos um após o outro, inclusive os recuos. Mas não foi a eleição de 22 que desencadeou isso. Se o Bolsonaro tivesse ganhado, não havia necessidade de nada disso. A priori, né? A priori, depende do que você planeja. Se você planeja um largo tempo com um grupo de pessoas no poder, a ideia golpista permaneceria, ainda que o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição. Não é aquela contestação do PSDB e aí tenta tumultuar o processo e não tem nenhum elemento para mudar a ordem institucional. Quando você tem armas, e aí entra o que disse o Gilmar. Por que o Gilmar diz que tudo é muito mais grave quando há envolvimento de integrantes das Forças Armadas? Porque não é possível afirmar, nem é justo afirmar, que as Forças Armadas e todo o seu comando se envolveram com isso. Muita gente disse não, tanto que o Braga Neto xingou um oficial, vocês se lembram, um general do Exército, né? Usando um palavrão para chamá-lo de medroso,
porque ele não topava aderir àquele plano. E a posição do comandante do Exército naquela reunião com o comandante de cada força e o Jair Bolsonaro. E da Aeronáutica também. Pelos relatos, só o comandante da Marinha teria concordado com a proposta de Bolsonaro. E há até a ideia, não desmentida, de resto até confirmada, embora com delicadeza, pelo então comandante do Exército, de que ele ameaçou prender o Bolsonaro se ele insistisse com aquela ideia. Além disso, é preciso notar que o que o Gilmar diz é importante, porque uma coisa é você ter um grupo armado, paramilitar, ou uma guerrilha tentando derrubar o poder. E as Forças Armadas têm o papel institucional de defender, então, o Estado. Estando do lado certo ou não da coisa, mas o papel é esse, defender o Estado. Se o ataque parte das próprias Forças Armadas, com armamento público, estrutura pública, os uniformes são bancados pelo contribuinte, as armas, o treinamento, os quartéis, os tanques, o combustível. Se a estrutura que o Estado fornece ao seu braço armado se volta contra o próprio Estado, ou contra a ordem institucional e contra a Constituição, a gravidade é muito maior. É isso que o Gilmar atentou. Inclusive na avaliação de o que deve ser considerado crime e o que não deve ser considerado crime. Por isso ele disse, é muito mais grave, porque é o próprio sistema de defesa do Estado atacando o Estado, atacando as instituições e atacando a Constituição, que é a base fundamental do funcionamento da sociedade. É o parâmetro para o funcionamento da sociedade, para as leis, para o funcionamento do Congresso, do Executivo, do Judiciário, tudo está lá. Se você se volta contra a Constituição e se volta contra as instituições estabelecidas, dentro do próprio organismo do Estado, isso é gravíssimo. Não é uma força externa, um grupo paramilitar, não é um grupo guerrilheiro, é a própria força de defesa do Estado. Então, a análise do Gilmar é muito mais realista, muito mais próxima da gravidade do que essa observação do Barroso. Não foi uma revolta contra o resultado da eleição. Na verdade, há muito, inclusive meses antes da eleição, houve aquela reunião falando a respeito de quais os caminhos deveriam ser adotados para tentar invalidar o resultado ou para colocar a sociedade contra o sistema eleitoral. Não é? E mais, há elementos que estão com a Polícia Federal sobre o envolvimento do Delgatti, aquele hacker, com o Ministério da Defesa. Com o Ministério da Defesa. Não é só a Zambelli, que levou até o Bolsonaro. Para fazer gracinha no site do CNJ, né, Zaidan? Não, vai muito além disso. Mas isso era a periferia de tudo que estava planejado. A periferia. A contestação ao resultado da eleição era apenas parte do processo. Não é o que desencadeia o processo, não é o que dá ignição, não é o que motiva o processo. Como o Barroso dá a entender. É muito mais profundo do que isso. E o Gilmar se aproxima muito mais da profundidade, da gravidade do problema, com isso que ele falou a respeito de que não foi uma insurreição de um grupo paramilitar, não é? Mas uma insurreição com participação direta, decisiva, de dentro das Forças Armadas. E não era um grupo de sargentos, um grupo de soldados insatisfeitos, como já ocorreu muitas vezes ao longo da história, inclusive o movimento tenentista. Não. Era no generalato. Não é? Um plano de poder e o Bolsonaro, inclusive, seria, digamos, importante pela popularidade, não é? Para você, inclusive, tentar manter o ar de legalidade. Não, esse é o presidente, esse permanece presidente. Mas o comando passaria para, o comando de fato, para as mãos dos generais.